Sejam muito bem-vindos à Crítica Comunista. Hoje nós vamos falar sobre um velho embate, Trotsky contra Stalin, Stalin contra Trotsky, porém de uma nova perspectiva. Eu vou trazer aqui uma crítica a muitos daqueles que se reivindicam herdeiros do legado e do combate de Trotsky, mas que, na verdade, ao invés de ajudarem a nova geração de comunistas a avançarem na compreensão do que aconteceu na União Soviética, do que aconteceu no movimento comunista internacional, e por isso mesmo aprender sobre o que fazer hoje, na verdade estão usando de uma reação emocional que impede a compreensão sobre o que é o stalinismo e o que é o trotskismo. Então vem comigo nesse vídeo e vamos falar mais sobre isso. O que eu vou chamar de trotskismo aqui é o combate travado por Trotsky contra a burocratização da União Soviética a partir principalmente do final da Guerra Civil Russa. Ou seja, esqueça todo aquele debate feito de Lenin contra o Trotsky na época em que se estava construindo o Partido Operário Social Democrata Russo, em que o Trotsky tinha uma grande influência sobre o movimento operário, mas que por certas decisões equivocadas no âmbito do que como construir o movimento social-democrata, acabou recebendo muitas críticas acertadas do Lenin. Então nós não estamos falando sobre esse Trotsky, sobre esse trotskismo que é usado como espantalho pelas organizações que reivindicam Stalin até hoje. De antemão, quero dizer que o Trotsky não foi nenhum inovador no debate sobre a burocratização da União Soviética. O Stalin tinha críticas à burocratização, o Lenin tinha críticas contra a burocratização, os burocratas tinham críticas contra a burocratização. Então o que a gente está falando aqui é de um personagem histórico, Trotsky, que foi capaz de organizar em torno de um programa político que ele desenvolveu, ou seja, que ele tem seu mérito, que ele desenvolveu junto com seus camaradas, mas que se organizou em torno da sua pessoa, de combate a essa burocratização dentro da União Soviética. E aí é importante dizer que não só existe a stalinofobia, mas existe a trotskofobia, que é a tentativa da burocracia soviética, vendo que o Trotsky estava reunindo muita gente, que ele estava causando um barulho, eu já vou explicar por quê, mas vendo que isso estava acontecendo, decidiu retomar o trotskismo com aquele espantalho, na verdade agora como um espantalho, a partir das críticas de Lenin, além de uma outra série de medidas, que não daria nem tempo da gente falar nesse vídeo, para tentar afastar o máximo possível de operários, principalmente de comunistas avançados, da influência do Trotsky. E eu vou começar dizendo que a trotskofobia não é algo por acaso. O Trotsky, ele dirigiu o Exército Vermelho, que foi a entidade fundamental, essencial, para conseguir combater, depois que os bolcheviques tomaram o poder, a invasão de mais de 20 exércitos estrangeiros. E o Exército Vermelho não foi alguma coisa assim que foi espontaneamente surgindo a partir das forças revolucionárias dentro do próprio exército czarista. Não! O Exército Vermelho foi uma entidade que reuniu as migalhas que sobraram do velho exército czarista e colocou sob comando dos operários politicamente avançados que fizeram a revolução, que dirigiram os soviets. Portanto, o que a gente está dizendo aqui é que foi uma gigantesca façanha que o Trotsky fez e que a classe operária reconhecia essa façanha. Portanto, mesmo diante dos ataques dentro do Partido Comunista contra o Trotsky, ele ainda conservava uma moral muito elevada após o fim da Guerra Civil, porque ele tinha um prestígio entre a classe operária. E era esse prestígio o grande problema que levou à criação por Stalin de um espantalho ao entorno da figura do Trotsky. Então, antes da gente falar da própria stalinofobia, é importante a gente falar sobre a trotskofobia. Naquele momento, pós-guerra civil na Rússia soviética, existia uma miséria difundida, onde as indústrias ou estavam voltadas para a guerra ou foram completamente incineradas pelo conflito armado. As estradas de ferro estavam destruídas, estavam desmanteladas, toda a rede de comunicação da Rússia estava destruída. Isso fazia que os desafios de uma industrialização da Rússia fossem imensos, fossem gigantescos. E a população estava sendo convocada a seguir adiante com a Revolução, não do momento em que em 1917 eles tomaram o poder, mas de um novo momento onde as condições de vida eram muito piores. Ou seja, o imperialismo, quando invadiu a União Soviética com seus exércitos, de alguma maneira conseguiu sucesso na sua empreitada,
porque, desmantelando a economia, fez com que o Partido Comunista no poder se defrontasse diante das massas economicamente ativas sem conseguir entregar aquilo que o próprio partido prometeu quando fez a Revolução, que era melhorar as condições de vida. Ou seja, as condições de vida não estavam melhores, estavam muito piores. Portanto, qualquer movimento político importante de oposição, e na época o Stalin tinha o controle do aparelho do Partido Comunista, era muito preocupante. Você precisava, se você fosse fazer uma luta pelo aparelho, uma luta de, como é que eu posso dizer, por métodos administrativos, de criar um espantalho político em torno da oposição. Essa era a única maneira ali à disposição para você vencer esse oponente, porque se você fosse para o debate franco, não justificaria você, por exemplo, defender que a próxima etapa do desenvolvimento da Revolução fosse uma etapa nacional, porque os operários, diante da sua miséria, sabiam que eles tinham que investir tudo e mais um pouco no processo da Revolução Mundial, através da Internacional Comunista. Afinal de contas, reconstruir uma economia do zero, uma economia industrial, é um trabalho para décadas, não para anos. Então era um ambiente sem perspectivas de um futuro nacional, de um desenvolvimento econômico nacional a curto prazo. Então se aparecesse alguma liderança como Trotsky, que retomasse os velhos ensinamentos, a velha tradição bolchevique do internacionalismo proletário, aquele plano que interessava a burocracia de se fechar nacionalmente na Rússia Soviética, ele estaria muito ameaçado. E o que o Trotsky fez diante dessa situação, em que criava um espantalho em torno dele, em que aplicavam medidas das mais cruéis e duras contra todos aqueles que o apoiavam dentro do Partido Comunista, ao longo da década de 20, 30 e até depois disso? Bem, ele primeiro se negou a usar da arma que estava sendo usada contra ele, que era a burocracia. O próprio Trotsky relata no livro, na autobiografia dele, o Minha Vida, como ele tinha, em determinado período, o poder de utilizar da influência que ele tinha no Exército Vermelho para prender Stalin e o grupo que ele comandava diante de crimes que estavam muito claros, muito evidentes, mas ele não achava aquilo algo produtivo no sentido do avançar da revolução, porque ele acreditava que se ele se utilizasse do comando que ele tinha da burocracia para atacar um inimigo político, ele, na verdade, ia estar sendo vítima da própria crítica que ele fazia ao desenvolvimento da Revolução pela via da burocracia e não da Revolução Internacional. Então, o Trotsky ele preferiu não usar das ferramentas burocráticas, e o Exército, na prática, é um tipo de burocracia de Estado, e fazer a disputa política, tentar acessar as massas pelas suas ideias. Então, já chegando na stalinofobia, o que é importante a gente frisar aqui é que o Trotsky não era stalinofóbico. Todas as classificações que ele fez sobre Stalin estavam profundamente assentadas sobre a explicação econômica que ele estava fazendo, e política também, do período pelo qual a União Soviética, a Rússia Soviética, estava passando. Ou seja, se ele tentasse responder numa mesma moeda, ele sabia que poderia ser aberto um período até mesmo de luta fracionista amplamente destrutiva que abrisse um caminho para a contra-revolução. Então ele não tinha a intenção de lançar uma luta fracional baseada em espantalhos e reações emocionais e uma disputa burocrática pelo poder do partido, pelo poder do Estado. Mas ele queria, sim, conquistar a classe operária através de um programa para que essa classe operária levasse à frente a Revolução Russa e não que ela recuasse, portanto, para que ela não se fechasse dentro das suas fronteiras nacionais e sim continuasse a influenciar a classe trabalhadora de todo o mundo, principalmente dos países avançados, para que, ao ter uma revolução vitoriosa nesses países, essa classe trabalhadora pudesse vir ao resgate da classe trabalhadora russa e soviética. Então a fobia é aquela reação emocional que certos líderes do movimento comunista até hoje tentam despertar para fazer com que a sua base política, os seus seguidores, se afastem da base política daqueles pelo qual eles consideram estar lutando contra. Então, essa tentativa de causar uma resposta emocional da base de apoiadores de uma liderança política é uma espécie de atalho para tentar substituir
a própria compreensão política do processo histórico que levaria a sua base a chegar à conclusão por ela própria de que seu opositor estaria equivocado com relação à condução do processo revolucionário. Então, todos os membros avançados no movimento comunista devem sim se opor a qualquer tipo de fobia a personagens políticos. Isso não quer dizer que o debate político sobre o que aconteceu na União Soviética e da oposição entre stalinismo e trotskismo esteja ultrapassado, porque ele não está. A influência de um programa político etapista do stalinismo é uma influência que impede a consciência comunista avançar. E isso aqui eu estou defendendo, espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar sobre isso, mas esse tipo de crítica tem que ser feita de maneira paciente, de maneira adequada, e não demonizando quem apoia, por exemplo, um tipo de personagem político ou outro. Então hoje, dentro do movimento trotskista, existe esse ranço de stalinofobia que muito mais atrapalha hoje da gente entrar em contato com uma camada de jovens que hoje veem youtubers, veem influencers que se dizem apoiadores da política de Stalin, que gostam da figura de Stalin, que divulgam o que aconteceu na União Soviética como algo muito importante e que precisa de uma continuação no movimento comunista internacional. Ou seja, o sectarismo afasta pessoas muito competentes e interessadas de dentro do movimento comunista do próprio trotskismo, ou seja, o efeito geralmente é o efeito contrário. Agora eu vou iniciar aqui minha crítica a Stalin e eu vou dizer o seguinte: se o Trotsky não se utilizou da stalinofobia para construir o seu programa político, o mesmo a gente não pode falar de Stalin. Stalin era o campeão da trotskofobia. Por favor, eu desafio quem está vendo esse vídeo a achar um texto do Stalin em que ele fale sobre Trotsky, em que ele não esteja falando do ponto de vista de diálogo sobre um espantalho político, ou seja, por caracterizações rasteiras numa tentativa de tornar o inimigo um grande satã. Por favor, leiam o livro Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, da Wendy Goldman, que vocês vão entender sobre o que eu estou falando aqui quando eu digo que o movimento comunista ligado a Stalin transformou Trotsky num espantalho. Agora, do lado oposto, eu indico o livro A Revolução Traída, do Trotsky, que é um livro que é, em resumo, uma crítica à burocracia soviética e ao papel de Stalin dentro da Revolução Russa, e desafio vocês a me dizerem um trecho ou uma parte desse livro que vocês caracterizariam como um espantalho da figura de Stalin. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer que o problema não é o debate sobre trotskismo contra stalinismo. O problema é quando a busca por reações emocionais substitui a busca paciente pela compreensão política dos rumos do movimento comunista no século XX e, claro, também no século XXI. Então, entender essas disputas faz com que a gente esteja mais preparado para enfrentar os desafios da luta de classes, da luta dos trabalhadores e, portanto, a reconstruir o movimento comunista no Brasil e no mundo inteiro. O sectarismo, de todos os lados, afasta os melhores jovens, as pessoas mais bem dispostas a entender o que está acontecendo e a colaborar para a vitória da classe trabalhadora para uma revolução comunista internacional.